Fala moçada, sejam bem-vindos. Estamos na estreia do nosso podcast Bom Demais. Aqui Diego Torres. E aqui Leandro Barbosa. E hoje, no primeiro episódio do podcast Bom Demais, nós estamos com o nosso entrevistado Márcio Costa. Ele que é CEO do Clube Tiro Rápido, nada menos do que o maior clube indoor de Minas Gerais. E nós vamos bater um papo com ele aqui bem descontraído. Boa tarde, Márcio Costa, tudo bem? Boa tarde, tudo bem? E aí, Márcio Costa, nós queremos aqui para iniciar, né, saber um pouco mais sobre a sua caminhada, a sua jornada no mundo do tiro, e queria saber de você, como você iniciou no mundo do tiro esportivo, né, o que te trouxe a ser CEO de um dos maiores clubes de tiro de Minas Gerais. Bom, eu sou o Márcio Costa, sou responsável pelo Grupo Tiro Rápido. Também sou, nas horas vagas, instrutor de armamento e tiro credenciado pela Polícia Federal, armeiro licenciado também pela Polícia Federal na mesma condição, e advogado não praticante. Eu costumo falar dessa forma porque eu tenho OAB em dia, mas a minha atividade empresarial me toma todo o tempo e eu acabo que eu tenho poucas oportunidades de advogar. E vamos lá. A Tiro Rápido, nós podemos falar que a Tiro Rápido é uma empresa que surgiu de uma forma muito cuidadosa. A gente não saltou nenhuma etapa. Começou do começo mesmo, muito pequeno, como grandes empresas já começaram. Com a gente não ia ser diferente. Como a gente não nasceu no berço de ouro, a gente teve que lutar arduamente, matar um leão por dia para conquistar qualquer coisa na vida. Acho que é o caso de vocês também. Com a gente foi nesse mesmo sentido. E a Tiro Rápido começou lá em 1995, quando eu tive a oportunidade, até então com 15 anos de idade, de me matricular para fazer um processo seletivo no Senai, lá em Montes Claros, onde eu morava, Montes Claros, norte de Minas. E aí fiz esse processo seletivo. Na verdade, um ano antes, em 94, eu fiz o mesmo processo seletivo. Só que eu passei na prova para ingressar no Senai, ao mesmo tempo, com 14 anos de idade, ao mesmo tempo surgiu um emprego de carteira assinada na prefeitura, como fiscal mirim. É esse rotativo que existe hoje. Antes a gente fazia essa fiscalização. Era uma forma da prefeitura promover um social com as crianças carentes das comunidades. E aí, no momento que eu passei na prova e surgiu esse emprego, eu tive que fazer uma escolha. Ou eu trabalhava, ou eu estudava. E aí, como eu disse, né, a vida não era fácil, então optei por trabalhar porque era uma renda que seria muito importante na minha casa. E foi, de fato. Em 95, aí fiquei um ano como aprendiz em uma grande indústria lá de Montes Claros, no norte de Minas, e venceu esse período que eu não poderia ficar mais. Eu tive a oportunidade em 1995 de fazer novamente um processo seletivo no Senai, e tive a satisfação de passar novamente. A primeira, a anterior, seria para eletroeletrônica, que na verdade naquela época era uma profissão muito bem recomendada, porque você estava no auge daquelas eletrônicas que consertava TV, rádio. Então tinha o Zé do rádio por aí, né? Então eu queria ser mais um Zé do rádio. E aí em 95 eu procurei a mesma área e não tinha vaga. Aí tinha para um tal de tornearia mecânica, que eu não sabia para onde ia, o que era. Mas como não tinha outra oportunidade, fiz essa aí, passei. E aí, antes de eu ingressar no curso, eu tive informações que o curso era bom. E eu não tinha nada de muito concreto do que era a profissão. E de fato era um curso muito bom, era um momento muito bom para ingressar naquilo ali. E aí eu fiz 2 anos de Senai. Saí de 95, 97 eu me formei. 97 eu me formei e já entrei dentro de uma tornearia mecânica. E nessa tornearia mecânica eu fiquei por 8 anos, sendo, quando eu saí de lá, saí para entrar na Polícia Militar, que eu vou explicar agorinha, eu tive a oportunidade de ser, eu estava como encarregado da tornearia, que era uma tornearia que se tornou uma das maiores de Montes Claros, né? E com 23 anos de idade. E tinha só 6 meses a menos que a própria empresa. Então deu muito certo isso aí.
E aí surgiu uma oportunidade em 2003 de uma prova de nível estadual para a Polícia Militar, que era curso de formação de sargento especialista em armamento. Só que para ingressar, para tentar essa prova, esse processo seletivo, você tinha que ser torneiro mecânico ou ajustador mecânico. E aí foi uma prova muito disputada no estado todo, eram só 20 vagas. E o dia que eu cheguei no 10º Batalhão lá em Montes Claros, que era a prova escrita, que eu vi aquele tanto de pessoas para 20 vagas, que ali nós estávamos falando só de Montes Claros, mas tinha todas as cidades do estado ali que estavam nesse processo também. Que eu vi aquele tanto de gente, eu falei, não, isso não é para mim. E professor meu, né, que estava fazendo o processo seletivo também, eu falei, não é para mim. E na vida a gente tem que ter perseverança com as coisas, acreditar que as coisas podem dar certo, por mais que elas pareçam que não vão dar. E não foi diferente, eu fiquei entre os 20 selecionados do estado. Nesse mesmo ano como eu passei para sargento, e era aqui em Belo Horizonte, eu também passei para soldado em Uberlândia. Eu cheguei até aí, e Uberlândia foi convocado primeiro para fazer os exames médicos, cheguei até aí, mas no momento que confrontaram as datas ali de exames e tudo, eu abandonei Uberlândia, que era soldado, né? Eu queria ser sargento, eu vou ficar rico sendo sargento, e vim para BH. E aí, e foi assim, a minha entrada na Polícia Militar, né? Foi um grande feito, né, para uma pessoa que saiu de onde eu saí. Acho que a maioria das pessoas que passam por situações que nós passamos, né, na nossa infância, de dificuldade, de luta, de correr atrás, os pais muito humildes, até com pouca informação, pouco estudo, né? A gente quer, uma das coisas seguras que a gente tem é um concurso público. E Polícia Militar ainda, a gente sabe o quanto é honroso, né, ingressar na Polícia Militar. Comigo não foi diferente, então foi um orgulho para minha família toda, acho que. E foi aí que começou a minha história no mundo do tiro, né? Eu não tinha nada a ver com o mundo do tiro, nunca tinha pego numa arma antes, aliás, legalmente falando, mas foi legal. E fiquei na Polícia Militar por um tempo. Acontece que no processo seletivo meu, eu fui eliminado no exame médico, que acusou uma escoliose torácica, né, que é congênita de nascença, não me atrapalha em nada. 90% da população tem escoliose, cada um no seu grau. E comigo eu tive a infelicidade de ser detectado no raio-x do tórax e fui eliminado. E aí, uma oportunidade que tinha na minha frente era um mandado de segurança. E assim foi feito, consegui um advogado em Montes Claros que entrou com esse mandado de segurança e me deu o direito de continuar no processo seletivo, de ser aprovado, de formar e de trabalhar como sargento um tempo até me eliminar cair, né? E a partir daí eu tive os primeiros ensinamentos relacionados à arma de fogo, que foi no 5º Batalhão aqui em Belo Horizonte. Tive uma turma assim exemplar na Polícia Militar, uma turma de armeiros que eu tenho muito orgulho, nós somos muito unidos. E então tudo deu certo, tinha a turma perfeita, os colegas perfeitos, os amigos perfeitos, e tinha um corpo docente da Polícia Militar muito, muito qualificado, né? E se não me falha a memória, acho que tinha uns 20 anos, se não me engano, que não tinha esse concurso. Então nós chegamos como uma grata satisfação nossa, mas como uma necessidade muito grande da Polícia Militar. Tanto que quando a gente formou, cada um foi para um canto do estado e preencheu isso aí depois que a Polícia Militar veio a fazer mais concursos especialista em armamento. E eu tive a sorte também de ter sido o último também, que foi direto como sargento. Os concursos hoje para especialista em armamento, eles entram como soldado. Então é isso. Então na Polícia Militar aprendi o ofício, né? E como eu falei, logo a minha liminar caiu. Não tinha muito tempo de sargento. A liminar caiu e eu tinha uma profissão que era única, né? Não se encontra armeiro assim em qualquer esquina.
e tinha um mercado a se explorar, especialmente num lugar que eu tenho muito orgulho de ter passado, que foi no sistema prisional. Hoje é a Polícia Penal. E eu falo que eu tenho muita gratidão pelo que a Polícia Militar me deu, né, que foi o pontapé inicial, foi a base de tudo, mas a gratidão que eu tenho pelo sistema prisional, ela é ímpar, ela não tem como competir com mais nada, porque ali eu saí da Polícia Militar sendo um armeiro e fui para o sistema prisional sendo o armeiro, né? E logo eu acabei crescendo neste segmento de uma forma diferente, de uma forma envolvido com a liderança. Então eu tive a sorte de ter algumas pessoas que apostaram muito no meu trabalho, né? Que especificamente alguns coronéis, para ser mais específico, o Coronel Doro, o finado Coronel Doro, que apostou muito. E fui trabalhar no COP, né, que vocês conhecem bem, e tive muito sucesso no que eu fiz, porque ali a gente teve a oportunidade de ter o respeito de um coronel que confiava muito em mim, uma chefe direta que também apostava todas as fichas em mim, e eu só tinha um caminho a seguir, que era o do sucesso, que era seguir a oportunidade que estava passando na minha frente. E aí a gente criou lá dentro do COP uma unidade chamada Central de Suprimentos. Eu me lembro do dia que a gente criou o nome da Central de Suprimentos. O sistema prisional, o bom do sistema prisional, por ser uma instituição relativamente nova, que a gente tem a oportunidade, né Torres, de criar alguma coisa, né? Quando você tem boa vontade, boa fé, né, inteligência, você tem a oportunidade de criar coisas, criar novas metodologias, criar novas formas de trabalho, né, criar setores, e assim foi feito. Nós criamos a Central de Suprimentos, e eu lembro que na hora lá de escolher o nome, foi até um capitão, acho que ninguém deve saber disso, eu também não lembro o nome do capitão, era o capitão da reserva, do Exército, se não me engano, que falou, coloca o nome Central dos Suprimentos. Falei, legal, tem tudo a ver. Você lembra o ano, Costa, quando que foi isso? 2005. 2005. A gente tá falando aí de 18 anos. 18 anos, né? Que burro, dá zero pra ele. 18 anos. Não, e só pra ressaltar que você veio como o armeiro, mas não era só o armeiro, né? Era também um instrutor de armamento e tiro. Aí, assim, o pessoal acha que... Mas só te cortando, você estava na Polícia Militar, isso foi em... Você ficou quanto tempo na Polícia Militar? De 2003 até 2005. Ou seja, ganhou-se uma experiência enorme ali. Aí no finalzinho de 2005, foi em novembro, que eu entrei no sistema prisional. E aí a gente criou a Central de Suprimentos, o que seria a Central de Suprimentos? Seria uma unidade que receberia todo o material bélico, fazia a aquisição dos materiais bélicos para o sistema prisional e distribuiria, como de fato é até hoje, né? E aí, assim, as coisas aconteceram a partir daí, porque você pensa, você tem o chefe direto e o último grau de chefia lá, que era o coronel, todos confiando muito em você, falando assim, vai lá e faz, dê o seu melhor. E no momento que o Estado tinha condições de fazer alguma coisa, eu falo condições financeiras, foi uma época boa, financeiramente falando, para a área de segurança pública. E aí eu me lembro como se fosse hoje, no Centro Prisional tinha muita carabina Puma, aquela calibre 12 curtinha de 2 canos, eu não vou falar o apelido dela aqui porque não é bonito, e revólver doado pela Polícia Civil, né? As carabinas Pumas doadas pela Polícia Militar, as espingardas acredito que também, e os revólveres doados pela Polícia Civil. E era o que tinha, né? E era top demais. Eu me lembro do pessoal vibrando com o revólver no coldre e tudo mais. Só que aí o material bélico em geral, a estrutura de material bélico em geral no país estava melhorando muito. As fábricas estavam apostando muito em novas tecnologias, a Taurus trabalhando muito para isso, a Imbel com aquela questão de mudar um pouco o sistema da 1911, que era colocando o kit ADC, aquela coisa toda, todo mundo querendo melhorar.
E aí era hora de entrar o armamento semiautomático. E foi assim que a gente conseguiu juntar todas as forças, né, que era boa vontade, autonomia, verba, e transformar isso em ação que fosse trazer resultado do sistema prisional. E o resultado está aí hoje. Hoje o sistema prisional ele é de dar inveja em forças de segurança pública pelo país. O sistema prisional de Minas, a Polícia Penal de Minas hoje é de dar, tem um arsenal bélico de dar inveja, né? E aí criou essa cultura de armar bem o sistema prisional. Então eu sou muito grato a isso, por ter tido essa oportunidade, né, e fazer com que uma instituição que estava ali naquele momento ali, meio que começando, vamos dizer assim, crescesse de forma ordenada, né, crescesse de forma avançada, tecnologicamente avançada, que foi o que aconteceu. Poderia, talvez, se não tivéssemos tantas coisas conspirando a favor naquele momento, poderíamos ter esbarrado em muita coisa ali, né? De hoje, a gente está pensando hoje em melhorar o arsenal bélico do sistema prisional, né? Então, eu acho que aquilo ali foi um divisor de águas ali para a Polícia Penal que é hoje. E se a gente for analisar, Costa, você está me falando de 2005, né? A gente pegar o agente penitenciário em Minas Gerais, ele começou em 2003. Então você teve a oportunidade de praticamente ajudar a construir a história da Polícia Penal, né? Participar dessa história. E eu acho que isso foi fundamental, Torres. Foi fundamental porque estava todo mundo ali, tinha muita gente ali com muita boa vontade. Talvez hoje a gente não encontre tanta gente com tanta boa vontade, porque já é diferente, já é uma realidade, né? Aí as burocracias só tendem a aumentar. Quantas situações a gente resolveu deixando a burocracia de lado? A gente se ferrou por causa disso. A Central de Suprimentos, porque a Central de Suprimentos era contra burocracia, burocracia. Tentava resolver o problema da unidade prisional. Então a gente teve uma vantagem também, porque foi um momento que não tinha esse tanto de gente jogando contra que tem hoje, né? E eu não estou aqui nem falando pelos cotovelos, não. Eu estou falando que todo mundo sabe. A gente sabe como que é o serviço público hoje. A gente tem muita gente boa tentando fazer o negócio acontecer, mas muita gente também jogando para trás. Isso aí no âmbito geral. Isso é fato. E como que se deu essa saída, Costa? Você saiu e resolveu empreender. Como é que surgiu o Márcio Costa empresário? Não foi nada muito planejado também não, porque eu era muito feliz sempre, não. Então, para mim, eu aposentaria ali tranquilamente, sem pensar duas vezes. Tanto que quando eu fui convidado para dar aula num determinado clube de tiro aí, eu inicialmente eu neguei. Não, mas você vai fazer só fora do seu horário e tal, não vai atrapalhar seu horário. Eu falei, mas meu horário aqui, eu não tenho horário nem de ir embora, eu gosto da aula de final de semana também, não sei o que e tal. Aí a pessoa virou pra mim e falou assim, cara, se você der aula pra gente aqui só os sábados, você vai ganhar uns R$2.000 a mais. Eu falei, o quê? R$2.000 a mais era muito dinheiro, pois. Eu ganhava 800 e pouco. Se não me engano, R$2.000 de dinheiro, era muito dinheiro, cara. Aí eu falei, peraí, deixa eu repensar isso aqui. E foi o que aconteceu. Eu voltei, fiz as contas, falei, não sou louco, eu não tô rasgando nota de 100 ainda não. E aí eu fui para esse clube especificamente para trabalhar aos sábados. E por aí foi, né? Só que aí você pergunta assim, mas você não falou que era armeiro, especialista em armamento? Como que disso aí você vira instrutor de tiro, né? Bom, a primeira coisa foi que no sistema prisional tinha uma grande necessidade, uma grande carência de instrutor de tiro. Aí, muitas das vezes, precisava da polícia militar ministrar curso. Aí você chega, sargento da PM, armeiro,
especialista em armamentos. Você dá aula de fuzil para os caras que estão pegando o fuzil ali pela primeira vez. Dá os tiros de menos. Vocês sabem muito bem disso, né? Dar tiro é o de menos. Você conhece de regra de segurança, de conduta no stand, de fundamentos de tiro, e você conhece aprofundadamente o armamento, claro que dá para fazer, né? Logicamente, uma coisa, armeiro é armeiro, instrutor de tiro é instrutor de tiro, mas eu tinha uma necessidade ali, uma demanda. Pô, eu vou falar, não, eu sou só armeiro, não sou instrutor de tiro? Negativo. Nós arregaçamos as mangas e fomos para as instruções. E aí surgiu que muitas unidades prisionais estavam sendo construídas ali naquele momento, muitas unidades estavam sendo assumidas da Polícia Militar ou da Polícia Civil, o sistema prisional pegando aquilo ali, e precisava de um instrutor de tiro. Aí é onde que eu apareço, nessa parte que eu apareço. E aí foi legal, que eu comecei a rodar com o COP o estado todo. Foi uma experiência formidável, eu tenho muito carinho pelo COP. O COP foi também um divisor de água para mim, porque eu tinha ali aquela turma mais antiga do COP ali, que me respeitava demais. Então era gratificante trabalhar. E aí, de armeiro, eu me vi mais instrutor de tiro que armeiro. Porque a manutenção de arma de fogo, a gente sabe que não é tão constante assim quando não se utiliza, né? A gente, graças a Deus, tem uma rotina no sistema prisional que basicamente não tem disparo com arma de fogo. Então é um ponto, né? Armas novas, que tem garantia ali de 1 ano. E basicamente a arma que foi para a instrução de tiro, que a gente resolve ali na instrução de tiro mesmo, a gente resolve a manutenção delas, a manutenção necessária. E por aí, e aí eu me via nessa situação de ser mais instrutor de tiro que armeiro. E na central de suprimentos aí eu precisava de formar uma equipe. Foi aí que eu fui trazendo a galera que trabalhou comigo e no sistema prisional, né? Na central de suprimentos, e muitos trabalham comigo hoje na iniciativa privada também, me dando uma força, né? De alguma forma. Sim. E o bom é que você conseguiu trazer toda essa bagagem da Polícia Militar para dentro do sistema prisional, né? E ali você conseguiu lapidar tudo isso na parte de instrução de tiro. Essa bagagem da Polícia Militar foi muito importante, mas o mais importante que eu trouxe da Polícia Militar foi o time que eu tinha lá. Eram os meus irmãos de farda. Então nunca me abandonaram. Então eu precisava de qualquer coisa que envolvesse Polícia Militar, era no estalar de dedo, estava tudo resolvido. Né? Tinha um apoio. E por muito tempo eu tive esse apoio. Enquanto eu precisei, eu tive o apoio da Polícia Militar. E eu tinha também, assim, eu saí da Polícia Militar numa situação meio triste, porque ninguém queria que eu saísse, né? Nem eu, né? Principalmente eu. E então foi meio que um tapa na cara de todo mundo ali, porque quem me tirou da Polícia Militar não foi a Polícia Militar, foi o Estado, né? E o Estado, eu já ouvi de um grande amigo uma frase que eu nunca vou esquecer: o braço do Estado é muito forte. E aí, quando o Estado quer, meu amigo, ninguém te segura, não. E eu até achei que eu fosse ganhar na minha ação junto ao Estado, porque nesse processo todo de ação judicial contra o Estado, que me eliminou no exame médico, eu tive que fazer uma perícia no INSS indicada pela juíza que estava analisando o meu caso. E aí nesse laudo, foi um laudo muito extenso, a perita foi taxativa em falar que eu tinha escoliose, só que a escoliose não me atrapalhava em atividade alguma, que pelo contrário, ela me indicava que eu fizesse bastante atividade física para que fortalecesse ainda mais a musculatura da coluna. Eu falei, depois desse laudo, desse tamanho, eu falei, não tem por que o Estado negar. Tô dentro da Polícia Militar de novo. Então foi uma surpresa. E eu falei com todo mundo, olha meu laudo aqui, olha para você ver, não tem como sair. Todo mundo pensava na mesma coisa. E o dia que eu fui chamado lá no batalhão, num determinado setor, para conversar com um capitão que eu nunca tinha visto na minha vida, para ele me dar essa notícia, caiu o chão para mim e para os meus colegas, para todo mundo. Foi bem triste. Então todo mundo tentou me ajudar de alguma forma.
ali mesmo, ali aquele dia começou uma mobilização para me ajudar, então foi bem legal. E um período que eu tive entre a Polícia Militar Polícia Militar e o sistema prisional, eu fui trabalhar numa tornearia indicada por um colega meu, que era torneiro mecânico, nesse lugar lá no Carlos Prates, que também me salvou aquele mensal ali, que ali eu ganhava até mais, um pouquinho, que na Polícia Militar, né? Assim, só que trabalhava muito mais também, tinha que fazer uns finais de semana também para engrossar o caldo aí do salário no fim do mês. Mas foi um período também que eu precisei de utilizar da profissão que eu tinha lá de Montes Claros. Bacana. Ô Costa, eu não sei se você vai lembrar, no ano de 2014 eu conheci Tiro Rápido, né? Tive a oportunidade de te conhecer em 2014. Inclusive fiz o primeiro curso com você aqui, foi o primeiro curso de Minas Gerais, de instrutor de tiro. Não, de Minas não foi não. Foi não? Já tinha tido. Já tinha tido outro? Poucos mexinhos. Isso, aí eu lembro que foi indicação de um amigo, eu também vim do norte de Minas, né? A gente está ali próximo, ali Pirapora. E eu lembro que eu vim para Belo Horizonte através de concurso público, passei na Polícia Penal e resolvi fazer um curso de instrutor de armamento e tiro. E o colega falou assim, não, procura Tiro Rápido, que você vai ser bem atendido. Foi onde eu te conheci, em 2014. Eu vou lembrar do caso. Você chegou e você queria fazer alguma coisa fora do seu horário. Isso. Você é um cara batalhador também. E você falou assim, não, eu tenho que ter alguma coisa fora disso aqui para eu poder fazer. E você lembra o que você queria fazer? Não lembro. Cortar cabelo. Não, exatamente. Lembro. Você ia fazer um curso para cortar cabelo. Curso de cortar cabelo. Aí eu te encontrei e um amigo falou assim, não, faz um curso de instrutor porque isso vai agregar para sua formação, você vai poder dar aula na academia e tudo mais, então isso vai agregar na sua formação de policial. E aí a gente se conheceu. Foi legal mesmo. Então eu imaginei que tinha sido o primeiro curso aquele, então já tinha tido. Eu sei de pelo menos 2 que já tinham tido por demanda mesmo, não porque era estratégia de crescimento do clube, era porque surgiu a demanda, a Polícia Federal começou esse negócio de credenciar instrutores e aí surgiu de fazerem uns cursos aí. E eu sei de pelo menos 2 que tiveram. E a Tiro Rápido surgiu nesse ano? Quando é que surgiu a Tiro Rápido? Tiro Rápido surge em 2014 mesmo. Oficialmente em 2014. Antes de 2014 a gente já trabalhava, mas não com o nome Tiro Rápido. Aí já era de forma autônoma, né? A gente... e aí precisa explicar, né? Então, você fez a pergunta e eu acabei não te respondendo, porque você perguntou... de como que eu comecei a empreender nisso aí, né? Como é que foi essa questão de empreender? Eu falei que não foi nada planejado, as coisas foram acontecendo da forma que deveria acontecer mesmo. Então eu estava no sistema prisional e muito feliz, muito satisfeito com tudo, né? Eu era muito feliz em trabalhar no sistema prisional. E aí surgiu essa oportunidade de trabalhar nesse clube de tiro. Aí trabalhando nesse clube de tiro, 2008, antes de começar a mexer com instrução de tiro, eu comecei a fazer um curso de Direito. Por quê? Quando eu saí da Polícia Militar, você olha para trás assim e fala assim, num dia você é sargento da Polícia Militar, você está com o futuro garantido de uma certa forma, né? De uma determinada visão, né? Uma aposentadoria garantida, aquela coisa toda, e no outro dia você não é nada. Aí você pensa assim, o que eu tenho que fazer? Estudar. Então o que me restava era estudar, correr atrás. E foi bom porque a gente pensa que só porque você tem estabilidade que você pode parar. E não pode ser assim porque tudo é muito dinâmico, todo mundo muda muito, muito rápido. Quem garante que daqui a pouco vocês não podem perder a estabilidade que vocês têm por qualquer motivo que seja? Por um dia ruim, por não ter contado até 10. Então a gente tem que aproveitar as oportunidades e tentar se assegurar, principalmente nós, né? Que a gente sabe de onde a gente veio, né? E a gente sabe onde que a gente quer chegar. E aí foi o que aconteceu comigo. Fui fazer o curso de Direito em 2008. Acho que em 2010 eu comecei a dar aula de tiro. E aí uma coisa vai puxando a outra. Você começa a dar aula de tiro, aí depois você vai lá e credencia na Polícia Federal. Aí quem te procura para fazer prova de avaliação para posse
porte ou concessão de CR, certificado de registro de atirador esportivo. E aí você vai vendo que, além dessa atividade que você tem aqui de instrutor de tiro, tem uma outra ali que, se você for organizado, tiver um pouquinho de esclarecimento, de vontade, você consegue atuar também, que era uma área muito promissora, que era a parte de documentação para posse, porte e CR de atirador esportivo, o famoso CAC. E aí foi natural, de instrutor de tiro eu vir para essa área. E aí aconteceu que foi muito legal, porque eu falo que ali por 2010, 2011, por ali, eram anos que as coisas estavam acontecendo muito rápido. E não tinha basicamente instrutor de tiro credenciado, eram pouquíssimos. Eu me lembro de uma prova que eram cerca de 90 candidatos, passaram 6 no final. Vocês sabem como é, né? Vocês passaram por isso também. E aí tinha poucos instrutores de tiros, e a parte para mexer com a documentação, basicamente tinha uns clubes, né, que faziam isso aí. Eram poucos clubes que tinham, na verdade. E aí eu tive a oportunidade de agregar o serviço. Então, instrutor de tiro e a parte de despachante. Foi quando a gente começou a pegar esses processos, e aí veio a demanda, foi aumentando. Quando a gente pensa que não, a Maria Emília estava comigo, né, minha esposa, estava comigo nos processos também, e ela também trabalhava no sistema prisional, e acabava que a gente não tinha mais finais de semana, porque durante a semana a gente estava trabalhando, né, sempre trabalhando de horário administrativo, e final de semana fazendo processo. Mas assim, foi um momento muito legal também, porque financeiramente foi muito bom, porque a demanda era muito alta, e tinham poucos profissionais trabalhando, atuando. E aí chega um momento que eu falo que são momentos cruciais na vida da gente, que a gente tem que fazer escolhas. E aí a gente sabe muito bem quantas pessoas fizeram escolhas ruins e se deram mal na vida, né? Eu vou falar nesse mercado mesmo de despachante de arma de fogo. As pessoas começaram a fazer esse trabalho, pegaram muito serviço, né? A demanda aumentou demais, não deram conta e se perderam. Se perderam por quê? Porque não fizeram boas escolhas, né? Não se organizaram, porque tem que ter vazão, cara. Você tem que pegar processo, você tem que dar conta de fazer isso aqui. Então tem que dar vazão, tem que ter equilíbrio, né? E muita gente passa por isso, sem falar das pessoas que fazem um lado até mais ruim, que é de pegar o dinheiro, desviar para uma outra finalidade pessoal e depois não ter saldo aqui para pagar as guias de recolhimento da União. E acaba se queimando no mercado. A gente já viu inúmeras pessoas passando por isso, né? E comigo eu tive essa oportunidade de fazer essa escolha. Poxa, peraí, a demanda está altíssima, eu não estou tendo mais vida, né? Então eu tenho que fazer uma opção. Ou eu continuo no sistema prisional, ou eu continuo mexendo com isso aqui. Os dois não vai dar certo, porque senão eu não vou ser 100% em nenhum dos dois. E antes que isso acontecesse, né, eu tive a oportunidade de me desligar do sistema prisional, inclusive num momento que já não era tão legal como era no início, que eu falo que as coisas parece que só vão piorando, né? Quanto mais a instituição vai crescendo, vai entrando novas pessoas, vai entrando pessoas com pensamento de empregado público, né? De servidor público. O aumento da burocracia. Né? O aumento da burocracia. Aí aumenta a quantidade de chefe. Ou seja, aumenta a burocracia. O perfil profissional vai mudando. O perfil profissional vai mudando totalmente, porque graças a Deus a profissão foi evoluindo muito, né? Foi crescendo muito. E aí eu tive a oportunidade de me demitir do sistema prisional, porque eu não estava em cargo efetivo, eu estava no processo seletivo, que acho que foi o mesmo que vocês passaram, foi de 2012, se não me engano. Estava no processo seletivo e eu abandonei o concurso.
porque naquele momento eu tinha certeza que eu tinha algo maior para mim aqui, que era o que eu queria, né? Empreender. E foi assim, inicialmente, para eu me organizar, para a gente dar conta daquilo, eu montei um escritório no centro da cidade, né? Contratei 2 pessoas e fomos trabalhar. E mesmo assim a Maria Emília ainda continuou ajudando, porque nos dias de folga dela, ela conseguia pegar os processos, protocolar e tal, até a gente conseguir andar com as próprias pernas. O escritório conseguiu andar sozinho, no sentido de se sustentar ali com as pessoas, com as 2 meninas que trabalhavam comigo. E aí o crescimento não parou, graças a Deus. Eu falo sempre que eu tenho orgulho de me considerar. Eu me considero um bom empreendedor, mas não me considero um bom gestor. Eu sempre falo isso aí. E assim foi feito. Como eu tinha uma veia empreendedora apurada, eu falei, chegou num determinado momento que eu pensei que era o momento de se criar um clube de tiro. Porque só o escritório já não era suficiente para as demandas que a gente tinha, porque além da gente tinha o serviço de escritório, a parte de documentação e tudo, a gente tinha, você lembra muito bem, né, Torres, que a gente tinha o trabalho com os cursos, que a gente tinha que alugar stand de tiro. Por que a gente não faz isso no nosso mesmo, né? E assim foi feito. Em 2014 a gente cria Tiro Rápido. Em 2015 para 2016 a gente começa a construção do nosso clube de tiro lá na Pampulha. Foi um momento que não tinha tanto clube de tiro, não né? tinha. E como que era para vocês alugar um espaço para fazer esse serviço e depois as pessoas que tinham o clube ver você construindo o seu próprio clube? Naquele momento, a aceitação, porque a gente sabe que hoje você é um dos empresários que apoiam as pessoas a investir nesse ramo do mundo esportivo, do tiro esportivo. E como que foi naquele momento criar a Tiro Rápido? Na verdade, a gente não tinha dificuldade. Vocês lembram disso? A gente não tinha dificuldade de alugar estande. Não era, você combinava um preço, levava o aluno lá, estava tudo perfeito, né? Mas eu tive um evento que eu falo uma injustiça que aconteceu no lugar que eu mais atuava na aplicação de teste de tiro, que era na antiga Casa dos Pescadores ali da Olegário Maciel, que hoje é a Mário Cassipesca, né? É uma das maiores, se não for a maior de Minas Gerais, se tratando de loja de arma. E aí eu tive um evento de ter, por uma má interpretação, uma forma errada de entender um cenário, o antigo proprietário da loja achou que a gente estava jogando contra a loja. O Márcio Costa estava jogando contra a loja. Mas eu entendo ele também, porque ele não me conhecia, então por não me conhecer ele poderia imaginar o que ele quisesse, né? Qualquer pessoa que me conhecesse saberia que não era da minha personalidade agir da forma que ele estava falando, que achava que eu tinha agido, né? Foi, na verdade, como eu disse, foi uma injustiça da parte dele, que ele se acerta com quem tem que se acertar aí. Comigo tá de boa, porque meu coração é muito leve e eu não vou levar nada de ruim pro meu túmulo. Só que eu não posso deixar de lembrar desse episódio, porque esse episódio foi primordial na minha vida. Porque até então, da mesma forma lá atrás, que eu não queria sair do sistema prisional para dar aula de tiro e tal, que eu estava muito feliz, eu também não queria montar clube de tiro porque eu estava feliz, pô. Eu precisasse de um clube de tiro, fazia assim e você conseguia alugar, né? Então você não tinha a responsabilidade de ter um clube de tiro, né? Os processos, tinha um escritório com 2 meninas muito boas de serviço que estavam dando conta de me ajudar tranquilamente. Tinha o suporte da Maria Emília também, quando precisava. Então, por que eu queria envolver numa obra grandiosa que é montar um clube de tiro? Nenhum. Mas isso, sabe aquele chute na bunda que você pensa que a princípio o chute na bunda é feio, né? Mas você já reparou que o chute na bunda ele só te leva para frente? Isso. Foi assim que aconteceu comigo. Então eu tomei um baita de um chute na bunda, foi covarde o que foi feito, né? A pessoa me deu, acho
acho que 2 semanas para eu terminar os testes que eu tinha agendado para lá e procurar um outro lugar tranquilo, sair de consciência tranquila, né? E aí eu cheguei na Maria Emília e falei assim, olha, aconteceu isso, tal, beleza, tudo, isso aí é o de menos, porque a gente não tinha nada que a gente podia fazer em relação a isso, não foi por uma influência nossa, foi por um posicionamento de uma pessoa que não me conhece, então até aí tudo bem. Só que aí o mercado estava mudando, e aí o Exército, ele foi naquela época de que começou aquela ideia de níveis e tal, o Exército começou a valorizar demais os clubes de tiro e desvalorizar, eu não digo desvalorizar não, esquecer o instrutor de tiro. Então o instrutor de tiro naquele momento, vocês lembram de uma fase que você conseguia ser credenciado no Exército? Não é credenciado, era alguma coisa assim, né? Você conseguia apostilar. Sim, atividade de instrutor de tiro desportivo, né? Isso. O Exército tirou aquilo. A Polícia Federal quase não tinha credenciamento, tinha um espaçamento muito grande entre o credenciamento e outro, ou seja, eu falava que o instrutor de tiro era um filho feio que não tinha pai. Então eu tive que... Aí eu comecei a enxergar, falei, poxa, peraí, tá mudando o cenário aqui. O clube de tiro, que é a bola da vez agora, acabou o instrutor de tiro. O clube é o CR de pessoa jurídica. É a pessoa jurídica que está valendo a pena agora. E aí falei com a Maria Emília, sempre conversando com ela, falei, ó, o cenário está mudando e eu acho que agora chegou a hora da gente montar o clube de tiro. E aí foi assim. Então ela falou, não, ela sempre esteve comigo, falou, não, vamos, o que você escolher aí, eu tô com você, e assim foi. Montamos o clube de tiro na unidade Pampulha. E aí de lá para cá não tem muito suspense, porque foi natural, as coisas foram acontecendo natural. Continuamos trabalhando com seriedade, com honestidade, com transparência, tratando muito bem o nosso filiado. Eu acho que é um dos grandes os pontos positivos que a Tiro Rápido tem, é tratar o filiado de uma forma muito carinhosa, né? A gente tem esse feedback positivo sempre. E aí eu tive uma outra sorte também, de ter comigo pessoas especiais. Então, nós nunca tivemos muito segredo para fazer um processo seletivo, para escolher alguém para trabalhar, não. Mas nós fomos sempre abençoados por Deus por colocar na vida profissional da gente pessoas especiais mesmo, que fizeram a diferença. Então, por mais que uma determinada pessoa não esteja mais no Tiro Rápido, a história dela está marcada lá porque Deus me mandou ali as pessoas certas no momento certo. E aí eu tenho grandes exemplos, se eu for falar nome que eu posso ser injusto com alguns, mas grandes exemplos de pessoas que estão até hoje com a gente, outras que não estão, que foram importantes para Tiro Rápido conquistar um espaço que ela conquistou hoje. Hoje eu não tenho a falsa modéstia de falar, de deixar de falar isso aí, que nós somos líderes de mercado. Nós somos, porque nós trabalhamos para isso. A gente tem o respeito dos nossos colegas de profissão, né? Os proprietários de clube de tiro têm uma excelente relação com a gente, né? Com a Tiro Rápido em si. Porque a Tiro Rápido não é só um clube de tiro. A Tiro Rápido tem tudo que se precisa no mundo bélico, né? E a gente conseguiu até, de uma certa forma, propiciar a união dessa turma, porque eu peguei as duas gerações. Eu montei o clube de tiro ali naquele momento que só tinha a velha guarda dos clubes de tiro, e que estava entrando a nova guarda, a nova geração, né? E aí eu fiquei naquele meio ali, né? Então eu conseguia transitar num canto e no outro. E até porque transitar na velha guarda não era nada fácil, porque o pessoal já acostumou muito tempo andar ali sozinho, né? E hoje a gente tem a facilidade de ter esse diálogo, de estar unidos, né? Porque surgiu essa necessidade de nos unirmos mais, né? Por tudo que vem acontecendo no mundo do tiro. E hoje a gente tem muito orgulho, a gente ouvir de uma pessoa de conhecimento nacional
do mundo bélico falar que não conhece um estado com o mundo bélico mais unido que o nosso de Minas Gerais. Então é saber que a gente faz parte disso, que a gente trabalhou para que isso acontecesse, não tem nada que pague. Então é assim, mais ou menos por aí. Bacana, Costa. Atual cenário, Costa, vamos pensar. Lá atrás era muito bom, estava muito bom, ver as mudanças, ver nova legislação, novo cenário. O que os clubes de tiro podem estar fazendo? O que a Tiro Rápido está fazendo de tendência, de novidade, valorização do esporte? Eu vi recentemente no portfólio lá que vocês estão trazendo o Felipe Vu. Sim, né? sim. Tem um curso com o Felipe Vu. E o que você pode dizer pra gente que a Tiro Rápido está inovando, o que ela está trazendo pro seu associado e para quem tem interesse em se ingressar nesse mundo do tiro? Então vamos lá. Primeira coisa, você tocou no cenário. O cenário, né? isso. O cenário mudou. Nós estamos com um governo que não tem tanta paixão assim pelas armas de fogo, né? Para não falar coisa pior. E a gente tem que se adaptar a isso, né? O governo, ele é contrário ao cidadão de bem armado, né? Já mostrou isso por inúmeras falas, né? Todo mundo vê isso aí. E a gente tem que se adaptar a essa realidade. O espaço é do governo, né? A gente tem que os incomodados que se retirem, né? É mais ou menos isso. Mas a gente tem que se encaixar de alguma forma, porque o esporte do tiro, ele é um esporte formal, constitucional. O clube de tiro, ele está no mesmo patamar que os estádios de futebol. Onde você pratica o futebol, que é a paixão nacional, não é no estádio? No estádio, E isso. aonde que você pratica o tiro esportivo? Não é no clube de tiro? Então está no mesmo parâmetro. Falar que vai acabar com o clube de tiro está no mesmo parâmetro que acabar com o estádio de futebol. Então a gente tem essa tranquilidade de saber que não é nada clandestino, é muito formal. Não, e só para lembrar, para ressaltar, que o esporte que trouxe a primeira medalha olímpica para o Brasil foi o tiro esportivo. E já que tocou no nome do Felipe Vu, nas Olimpíadas do Rio, foi nossa primeira medalha daquela Olimpíada. Foi a medalha de prata do Felipe Vu, no tiro esportivo, no tiro olímpico. Então, nós estamos falando de um esporte que dá muito orgulho para o brasileiro, né? Um esporte que evidencia o Brasil de alguma forma. O esporte, a gente sabe o quanto o esporte ele é engrandecedor. E no tiro não é diferente. A gente só precisa de mostrar a verdadeira cara do esporte do tiro. Porque, infelizmente, a gente tem uma imprensa dominantemente preconceituosa com o tiro no Brasil. E cabe a nós, que vivenciamos isso de uma forma profissional, mostrarmos a verdadeira realidade. É triste a gente falar que vamos mostrar a verdadeira realidade em detrimento do que fala a imprensa. Então significa que a imprensa não está mostrando a verdadeira realidade? Sim, infelizmente é isso. A imprensa não mostra a verdadeira realidade. A imprensa faz questão de mostrar um disparo de arma de fogo, um acidente com arma de fogo, um louco, doido, psicopata, que da mesma forma que pega um carro e joga em cima de outro carro, que joga em cima de uma moto, que chega num bar e atropela 5, 6 meses, eles gostam de mostrar, é isso aí, né? São fatos isolados, né? Que mostra uma realidade distorcida do que é o mundo do tiro. Então, a gente tem passa por esse desafio hoje, né? De estar num governo contrário ao esporte. E aí, a gente tem... E desafios é com a gente mesmo. Nós somos trabalhadores. Qual o problema? Mais um. Pode entrar na fila, que desafio a gente está cheio. A gente foi desafiado ao nascer, né? A gente foi desafiado lá na escola, quando a gente tinha a opção de ir para a escola ou ir para a quadra fumar maconha. Então a gente é a mesma coisa. É mais um desafio. E a gente vai optar sempre por fazer as coisas certas. E o desafio que a gente tem hoje é deixar o esporte vivo, né? De não deixar isso morrer. E nós não vamos deixar isso morrer.
Sabe por quê? Porque ao contrário do que mostra a imprensa, tem muita gente boa à frente disso aí. Eu não estou falando de gente grande, não, de políticos, não. Estou falando de gestores mesmo. Nós temos ali, qual setor da sociedade que não tem um desvio ali, né? Sempre tem. A gente não vê, para quê? O maior respeito que a gente tem pelos médicos. A gente vê médico que estupra em consultório, né? Então, seria uma utopia achar que no mundo do tiro nós não íamos ter um gestor ou outro de clube de tiro, que isso não chega a 1%, que pratica algum desvio, né? Pessoas boas e ruins a gente tem em todo lugar. Em todo lugar. E essas pessoas que praticam desvio, a polícia tem nosso apoio total. Total. O Estado tem nosso apoio total para ver o pescoço cortado. Tem que extirpar da sociedade. Gente ruim tem que extirpar da nossa sociedade. E aí, a gente tem esse desafio, né, de mostrar a verdadeira cara do esporte. A gente tem o desafio de trabalhar num período em que o governo é contrário. Mas é um desafio que a gente vai superar porque você me pergunta qual a estratégia que a gente tem, e eu falo assim, que essa fala já seria para os meus colegas gestores de clube, gestores de loja de arma, que a Tiro Rápido tem aprendido muito, sabe? Eu falo que nunca mais eu vou sofrer com uma crise. Porque o que eu estou passando agora como empresário é doído, é dolorido. Não é fácil. Não está sendo fácil. Mas a gente está conseguindo. Enquanto infelizmente, tem alguns colegas que já abandonaram o barco, né? Que já não tem condições mais, outros que adoeceram, né? Funcionários que adoecem, a gente está sobrevivendo aos trancos e barrancos. Ninguém sabe quantas noites de sono a gente está dormindo por dia, mas estão vencendo. E aí a gente aprendeu, a Tiro Rápido aprendeu a lidar, a se aproximar mais do seu associado. Isso de que forma? Relacionamento. Não tem como a gente vencer isso aí sem melhorar o nosso relacionamento com o nosso associado. Então antes era muito fácil, né? A gente estava lá trabalhando e aí entrava uma pessoa associável. Hoje a pessoa já fazia parte da família Tiro Rápido, aquela coisa já estava inserida ali, e a gente pegando o outro, colocava aqui, o outro colocava aqui, e o nosso time é muito bom. Então o nosso time acolhia, ficava tudo legal ali e tal, era muito bacana. Só que aí a gente preocupado sempre com o próximo, que fosse vir o próximo, e a gente aprendeu que não é bem assim. Que a gente pode pegar aqui, desacelerar aqui um pouco e pegar esses cuidar milhares, mais de quem já está, milhares que a gente tem aqui, e falar assim, e agora? O que nós vamos fazer? O que nós temos de bom para trazer para vocês? Um exemplo, você falou aí, o Felipe Vu. Nós estamos trazendo o nosso medalhista olímpico. É a esposa dele, que é atleta olímpica também. Bacana. No mesmo final de semana. Vamos ter um evento também, né, agora do ProArmas, né, que para esclarecer mais sobre o tema, né, pessoal. Um evento recheado de gente boa, né, gente que está envolvida nisso aí, que é o Marcos Polon, o Maurício Tuvoli, o Coronel Sandro, alguns gestores de clube de tiro, gestores de clube de loja de arma. Então, as pessoas desse meio para tratar um pouco desse assunto, né? A gente tocar na ferida ali e ver, e aí, qual é a estratégia, o que nós vamos fazer. Então, Torres, a gente aprendeu a lidar com esse relacionamento. Aprendeu não, está aprendendo, está aprofundando e vamos aprofundar ainda mais, vamos melhorar ainda mais. E aí, algumas coisas ainda que a gente não pode falar aqui ainda, mas que estão sendo planejadas no Tiro Rápido no sentido de melhorar desempenho mesmo. A gente estava conversando agora há pouco sobre melhoramento de desempenho, né? Exato. Então a gente tem que levar isso para o nosso associado, cara. Ele entrou ali para ser um atleta do tiro. Então, de que forma o que a gente pode fazer por ele, para que ele de fato seja atleta do tiro? A gente não quer pessoas lá dentro que só quer ter uma arma e lá dar uns tiros, não. Apontar para um alvo e dar uns tiros. A gente quer que as pessoas se desenvolvam, tenham desempenho, sejam melhor a cada dia. Ainda mais agora, com esses desafios dos campeonatos. Que, quer queira, quer não, a gente meio que está vinculado a isso, para crescer no esporte. Aproveitando o gancho, então, Costa, deixa um recado aqui para os atiradores
Nós tivemos um campeonato aí que encerrou, né? O W2C, que inclusive você lá tá lá encabeçando algumas categorias lá. E fala para esse atirador, porque a gente vê muito o atirador ainda receoso, com medo. Eu acredito que mais por não conhecer de fato o cenário, e ele fica preocupado. Então, qual é o recado que você daria hoje para esse atirador, para essa pessoa que tem um CR? Muitos com muitas armas, alguns sem arma nenhuma. O que você falaria agora para esse atirador que está lá sem saber o que vai ser, com essa incerteza do cenário político hoje? Muito bom você tocar nesse assunto, porque ele é de extrema importância. Tem muita gente em casa sem saber o que está acontecendo e sem saber o que vai fazer. E a informação ela é simples. Nós estamos tendo que cumprir algumas exigências do atual governo, e nós vamos cumprir, porque isso é lícito, né? A gente vai ter que se ambientar mais com o esporte do tiro, né? Ser cada vez mais atleta, né? E eu estou falando cada vez mais atletas no sentido de assiduidade, porque desempenho é uma outra situação, né? E sobre desempenho eu tenho a falar uma coisa que é muito importante. Vamos lá. Eu sempre falei que vocês sabem disso, vocês são instrutores experientes também, vocês sabem disso. A gente tem condições de pegar qualquer cidadão e transformá-lo num espetacular atirador. Fala que eu estou mentindo. Negativo. A gente tem condições. E a gente conhece muitas pessoas que entraram para esse mundo e acham que não tem condições de se tornar um excelente atirador. Exato. Cara, a gente teve uma experiência lá agora com um magistrado que foi assim, espetacular. Como foi gratificante de pegar uma pessoa que precisava de evoluir no teste de porte de arma, né? Que aquele teste do alvo 4 cores, e basicamente não acertava quase nada, né? Não acertava a zona de pontuação, e a pessoa sai de lá fechando uma prova de porte. Então é muito gratificante. E eu sempre falei, eu falo por mim, tá? Eu tenho condições de pegar qualquer ser humano e que não atire bem e torná-lo um excelente atirador. Mas a gente tem alguns pontos que a gente deve focar. A primeira coisa, que é o que a gente menos controla, e vocês sabem disso, é o estado emocional da pessoa, né? Exato. Que tem aquela pessoa que coloca a mão na arma, já começa a suar, já começa a tremer, por falta de estímulo ali mesmo, de contato, como eu falei, de assiduidade, né? E aí, a gente passando por essa fase psicológica, a gente vai para a parte que é da técnica mesmo. E na técnica não tem como ter erro se você tiver um mínimo de noção para a docência, né? E de que forma que isso pode se dar, de que forma que eu posso tornar uma pessoa um excelente profissional. Não tem como tornar um exímio atirador com arma problemática ou com munição ruim. Então a primeira coisa que você deve preocupar: arma e munição. Tenha uma arma adequada, uma arma destinada para o tiro esportivo, né? E munição bem feita, ou munição original, munição recarregada, que seja, mas bem feita. Aí você já começa do ponto de partida. E técnica, cada instrutor tem a sua, e a gente sabe muito bem que com a técnica adequada, com a técnica correta, a gente consegue transformar esse cara que está lá no sofá de casa agora, sem saber como que ele vai melhorar no tiro, como que ele não vai... E eles pensam muito nesse negócio de passar vergonha, né? Eu vou ir atirar, mas eu vou passar vergonha, porque fulano atira muito bem e tal. Não é assim. Quantas vezes vocês já não atiraram melhor que A ou B, e depois viram esse A ou B te ultrapassar? Nós tivemos isso, nós dois, né, Torres? Eu e o Torres, a gente começou juntos ali na pista quente. Foi. No começo eu dava show, né? Deixar todo mundo no bolso. Aí o Torres lá vai treinando, e só chegando, só encostando. Daqui a pouco a gente tava tendo empate técnico uma hora ou outra. Daqui a pouco o Torres começou a ganhar de mim. E aí por aí vai. E aí, se eu não voltar ali, falei, peraí, vou voltar e vou treinar mais um pouquinho, porque não posso deixar o Torres ganhar de mim, eu não vou conseguir alcançá-lo novamente. Mas olha que legal, a gente trocou de posição.
E assim acontece no tiro esportivo. Aquele cara que você sempre colocou ele no bolso, ele vai ganhar um campeonato de você lá na frente por causa de assiduidade, treinamento correto, arma correta e munição adequada. E uma disputa sadia, né, Costa? Sadia. A gente ficava aprendendo um com o outro. Torcia um pelo outro, Torcendo né? um pro O mais outro. legal era isso. Exatamente. Torcendo um pelo outro. Emprestando a arma um pro outro. Né? E dando dicas, né? Corrigindo ali os fundamentos. Ó, você tá errando nisso, tá errando naquilo. Basicamente é o fundamento, né? O cara trabalha o fundamento bem feito, ele chega até o avançado. Isso é o interessante desse esporte, né? Porque não é só o esporte, envolve o social. A gente tem o esporte como uma terapia, né? A gente consegue promover a terapia, consegue trabalhar essa questão que você falou da pessoa que ao pegar uma arma de fogo ele fica trêmulo e tudo, a gente consegue trabalhar essa parte psicológica dela, e sem falar que é uma ferramenta que é muito utilizada para a defesa, que está aí nos órgãos de segurança pública como uma ferramenta de trabalho para proteger a sociedade, o cidadão de bem, para gerar proteção da população, e um esporte. Então, assim, quem é contra a arma de fogo na mão do cidadão de bem, ele não sabe o que ele está pensando, ou está sendo muito mal influenciado, ou é a má influência, né? Porque, ou é a própria má influência. A partir do momento que você entende que, assim como a habilitação, assim como outros documentos aí que você tira se você quiser, né? Você colocou muito bem. As pessoas falam assim, não, mas não pode ter arma em casa porque as crianças, acidente com criança, piscina mata muito mais criança do que arma de fogo. Acidente de trânsito mata muito mais do que arma de fogo na mão do cidadão de bem. Mas se aumentar o número de armas de fogo na mão da população, vai aumentar o número de crime. A gente viu que é mentira, a gente viu que acontece a gente viveu de 2019 até 2022 um governo armamentista e viu esses números da violência caírem drasticamente, cara. E a gente que é da segurança pública sabe disso. É impressionante o quanto não exploram isso, né? Tenta explorar o contrário, quando alguém faz uma merda ou coisa do tipo. E assim, por mais que alguém defenda o lado contrário da arma na mão só do bandido e não do cidadão de bem, por mais que tem muita gente que defenda isso aí, eles não conseguem nos trazer números. Não adianta. Não vai trazer números para mostrar. São falácias, né? E falar, como tem o ditado, né? Até papagaio fala. É isso. Então a gente tem uma obrigação também de tentar mudar a opinião da população da maneira que a gente puder. Esse podcast aqui, eu tenho certeza que vai ajudar quem estiver assistindo a ter a procurar ter uma visão diferente também. E talvez a gente não tenha tempo de mostrar totalmente essa visão diferente, o que é, mas a gente já deixou aquela chamazinha acesa para a pessoa visitar um clube de tiro, que vai ver totalmente, vai ver uma diferença. O clube de tiro é onde você pode levar a sua família, cara. Não tem bang. Alguém já viu falar de uma briga dentro do clube de tiro? Não tem. É porque é todo mundo amigo. Não é porque tá armado, não. É porque é todo mundo amigo. É todo mundo do bem. É todo mundo ali aprovado por exame psicológico, aprovado tecnicamente, sem antecedentes criminais. Quer um lugar de mais gente boa que um clube de tiro? Não tem, não, cara. Na igreja não deve ter tanta gente boa igual no clube de tiro. Verdade. Ô Costa, fala pra gente então um pouco da estrutura do Tiro Rápido. Hoje, o que a Tiro Rápido oferece pro seu associado? Uma vez que você falou, né, que procurar uma arma de qualidade, uma munição de qualidade. A gente viu aí que vocês deu um pontapé inicial, trazendo a questão da customização da arma de fogo. Fala um pouquinho pra gente hoje sobre a estrutura hoje da Tiro Rápido. Então a Tiro Rápido hoje tem 2 unidades próprias, todas 2 aqui em Belo Horizonte, uma unidade na região da Pampulha e uma unidade no Buritis. Essa unidade da região da Pampulha é a unidade mais antiga nossa, é nosso xodózinho, né? E uma unidade que é o maior clube de tiro indoor de Minas Gerais, que é no Buritis, uma unidade realmente maravilhosa, que até hoje a gente se espanta toda vez que entra lá, fala, pô, isso aqui não é possível que isso aqui é da gente, né?
E aí, a estrutura da Tiro Rápido, a gente procurou fazer da Tiro Rápido um ambiente do mundo do tiro que pudesse atender o atleta, o cidadão de bem, da melhor maneira possível, em tudo que pudesse. Então ali a gente tem clube de tiro, a gente tem a parte de documentação, a gente tem a parte de armeria, a gente tem a parte de customização de arma, a gente tem o Cerakote, nós somos certificados pela Cerakote americana, através da Cerakote Brasil, e nós temos laser, nós temos uma usinagem para produzir nossas peças que não são PCS, para fazer corte em ferrolho, para trabalhar para esse mundo. Então a ideia que a gente sempre teve foi que quando a pessoa entrasse na Tiro Rápido, ele não precisasse ir em lugar nenhum. Mas vai, porque às vezes ele quer fazer uma customização específica na Visão Custom, que é um lugar espetacular também, né? Ou num cara lá em São Paulo, que também tem muita gente boa, né? Tem mais gente no sul do Brasil, mas não porque a gente não tenha, né? Então essa é a ideia. E aí, assim, a gente procura sempre dar um passo à frente, Leandro. Se surgiu uma coisa nova no mercado, a gente está correndo atrás. E tem uma coisa ainda que eu não vou falar aqui para os colegas não saírem correndo na frente, que eu estou tentando ter uns 2 anos trazer para cá, mas eu teria que ir fora do Brasil para buscar essa ideia, essa tecnologia, para trazer para cá, porque eu acho que é a única coisa que falta. Mas também é uma coisa que falta no Brasil em si, né? Que não tem no Brasil ainda, que vai ajudar muito nessa parte especificamente de customização de armas de fogo. Bacana. É bem interessante, né? Essa questão da evolução. Mostra que o Tiro Rápido está sempre saindo na frente, né? E também tem a questão das franquias, né? Ah, tá. Eu pensei em falar da franquia e acabei me esquecendo. As franquias é assim. A gente começou em 2021 a ideia de falar, vamos formatar uma rede de franquia aqui. Por quê? Porque a gente tinha a ideia de crescer. Sempre teve, né? A gente vai querer crescer sempre. Está na veia nossa empreendedora. E clube de tiro a gente sabe que não é um negócio assim qualquer. Você tem que estar muito de perto. E eu, como que eu especificamente, como o responsável pelo Tiro Rápido, eu me divido em 5, 10, 15 unidades. Não tem como. Aí eu perdi minha vida, não vou conseguir viver, né? E não é só dividir a atenção, é dividir também as responsabilidades, porque a gente sabe que um clube de tiro, uma loja de arma mal gerida, ela pode te levar preso. A empresa pode te levar preso. Então, é algo muito grave. Então, não estava nos meus planos expandir com unidades próprias, nessa proporção toda, né? Aí um cliente até que me falou assim, cara, você já pensou em franquear a marca Tiro Rápido? Eu falei, não, mas você acabou de me dar uma ideia. E aí eu tive a oportunidade de fazer também uma consultoria com o pessoal da loja de franquias, que eles são do grupo ali da Localiza, né? Então, você vê que são gente com muita experiência. Então, a gente estruturou muito bem a nossa expansão através de franquia. Só que aí, veio 2022, a gente na luta, construindo essa ideia, né? Fomos expositores na SHOT Fair, que é a maior feira de armas da América Latina. Em 2022, você estava lá, né? Você pôde ver que fizemos um trabalho bem legal, sim, né? E aí, o que aconteceu? Nós fomos travados pela política, né? Porque o atual presidente, ele em pelo menos 2 oportunidades, ele se manifestou contrário a clube de tiro, manifestou até absurdamente falando que ia fechar todos os clubes de tiro, que ia abrir clube de leitura. E resumindo, as pessoas começam a ficar com o pé atrás desse investimento. Então a gente tinha muita gente já engatilhada para abrir os clubes de tiro e deram uma desacelerada. Mas essa desacelerada, ela foi justa, né? Porque existe um receio e tal, mas que vai ser resolvida agora com a regulamentação desse novo decreto 11.615. Porque dia 21 de julho agora saiu o novo decreto,
E esse novo decreto necessita de alguns pontos a serem regulamentados, né, que deve sair através de uma portaria aí, para que a gente volte a atuar de forma plena, né? E a partir da saída que for publicada essa regulamentação, eu acredito que as pessoas vão ter mais segurança em voltar com um projeto de montar clube de tiro. Eu tenho plena convicção disso aí. Não tem como ser diferente, porque ali já vai estar pacificado como que vai ser. Talvez, claro, vai ter as restrições que a gente já esperava por fato do novo governo. Mas eu lembro que até 2018 a gente sobrevivia muito bem, mesmo estando num governo de esquerda. Então, não tem muito o que fazer. Pode dificultar, pode atrasar em alguns pontos, como nos atrasou aí durante 8 meses pelo menos, né? Tá indo para o 9º mês aí de atraso, né? Quase que paralisado as atividades, mas tá chegando no finalzinho, acho que mais uns 15 dias a gente tem essa regulamentação e vamos para cima, vamos trabalhar. Que bacana. Costa, eu sou até suspeito de falar, porque eu já conheço as duas estruturas. As duas estruturas são estruturas fantásticas. A do Buritis, então, nunca vi nada igual. O atendimento é um atendimento acolhedor. É o que você acabou de dizer, é uma família atendendo famílias brasileiras no mundo do tiro. E falou agora da franquia. Como é que quem está nos ouvindo aqui, ele pode entrar em contato com a Tiro Rápido? Como é que ele faz para acessar essas informações, para ser filiado ao clube, para poder acessar, às vezes até o interesse em ser franqueado do clube? Como é que ele faz isso? A gente percebe que vocês estão nas redes sociais, no Instagram. Tem mais alguma rede social? Basicamente a gente é limitado, porque existe um termo black alguma coisa no Instagram e nós somos black, nós somos bloqueados aí, é o maior nível de bloqueio, né? Então a gente tem as informações que a gente posta. Aí o Instagram acabou que sendo quase que a principal rede social hoje de clube de tiro, do nosso segmento, né? E aí a gente está bloqueado, nisso aí. Então o que a gente publica não chega muito para as pessoas. Então a gente tem anúncio em rádio, a 98 faz um trabalho belíssimo de anúncio pra gente já há alguns anos. A gente, se não me engano, a gente está no 98 FM, né? A gente é o segundo mais velho de casa lá na 98. Inclusive eles estiveram lá, né? Conheceram. O Paulo Leite de manhã sempre fala lá no Central 98, primeira edição dele, e que ele ainda tem que vir com a turma dele atirar aqui no Buritis. Então, e a Carol também. A Carol, eu sou fã demais do trabalho dela. Ela está licença maternidade, daqui a pouco ela está voltando, e ela defende a Tiro Rápido. Ela fala como se ela vivesse aquilo ali todo dia, cara, então com muita propriedade. Então a gente tem algumas fontes de propaganda aí. Mas o que funciona mais para nós mesmos é a indicação, é o boca a boca, porque como temos esse bloqueio aí, acaba que fica difícil de chegar a informação para todo mundo. Mas nós temos aí você me falou em duas situações. A primeira, aquela pessoa que quer frequentar o clube, quer conhecer, quer atirar pela primeira vez, quer ver como funciona, quer fazer uma visita, nem que seja só para conhecer, né? Então ele pode se dirigir a uma das duas unidades, né? Só para ter informação, é só buscar pela internet aí o tirorapido.com.br ou no nosso Instagram, @tirorapido-clube. Ali vão ter todas as informações, como vai ter o link de WhatsApp também para as pessoas ter uma resposta mais rápida, que é através do telefone DDD 31 98501 0101. E no mais, tem a outra parte, que é a parte empresarial, para aquelas pessoas que querem também empreender neste mundo do tiro, que é através da nossa expansão de rede de franquia. Nós temos os mesmos canais para atendimento, são os mesmos, e vai ser, no momento do contato, vai ser direcionado para um especialista para tratar desse assunto. Nós estamos voltando com a venda de franquia a todo vapor. A gente só está esperando essa pausa aí que deram para regulamentar o decreto, que, como eu disse, em uns 10, 15 dias isso aí já vai estar publicado, e nós vamos estar voltando com toda a força para vender as unidades de franquia. Vale lembrar, assim como você já falou aqui na entrevista, a pessoa que não sabe por onde passa a arma de fogo,
ele consegue entrar no tiro rápido, ter o primeiro contato, e fazendo os cursos, se aperfeiçoando e sair de lá um instrutor de armamento e tiro e um armeiro, né? Porque o tiro rápido hoje oferece esses cursos, né? A gente, como eu falei, né? A gente não precisa sair de lá para nada, né? A gente tem, desde do iniciante, desde uma degustação, né, que a gente faz uma aula básica ali, só para mesmo tratar de regra de segurança e fundamento de tiro, né, até um curso básico completo de tiro, com toda a teoria, toda a prática, né, isso aí para quem está iniciando, e depois lá dentro essas pessoas vão se aperfeiçoando com os cursos que a gente promove, que é defesa do lar, combate veicular, o low light, e alguns outros cursos que a gente vai trazendo também, por exemplo, esse que a gente vai ter agora, no dia 23 e 24 de setembro, com o Felipe Vu, aqui, que é o Papa do Tiro Olímpico no Brasil. Bacana. A gente pode dizer hoje que a Tiro Rápido ela oferece toda a especialização que o atirador, o instrutor de tiro, né, quer se tornar um instrutor de tiro, entrar nesse mundo do tiro, ela oferece desde do passo inicial até o avançado, vamos dizer assim. Que é o credenciamento, né? Ali, o final ali que é o credenciamento. A gente teve a oportunidade há uns 2 anos atrás eu falo que foi um dos maiores credenciamentos do país, que a gente trouxe o Coronel Souza lá do Nordeste, e ele é uma referência aí pra gente, a gente sabe disso, pra gente aí no mundo do tiro, referência no que diz respeito ao credenciamento. É um cara que estuda muito tudo que é relacionado ao credenciamento na Polícia Federal. E a gente, além disso, como a gente forma muitos instrutores, a gente já passou de 40 turmas, tanto como instrutor e também já passou de 40 turnos como armeiro, a gente acaba que as pessoas acabam se destacando e a gente pegando pra gente também. A gente os nossos instrutores são quase todos saídos de dentro de curso nosso. Armeiro também não é diferente. E aí esse curso acaba que a pessoa fala assim, poxa, mas eu não quero me tornar um armeiro. O cara às vezes é um empresário bem sucedido e não tem um monte de arma, mas ele vai pagar um armeiro para dar manutenção nas armas dele. Mas esse curso é super indicado para ele que tem armas. É a oportunidade que ele tem de conhecer aquela máquina que está ali na casa dele e ter domínio sobre ela, até mesmo de melhoramento, de saber o que ele tem que fazer, né, para melhorar essa arma, né? Então, assim, o curso de mecânico de armas, o armeiro, não é só para profissionais que queiram trabalhar com isso, mas sim também para quem tem armas e queira entender melhor sobre esse equipamento, sobre essa máquina, né? E o curso de instrutor de tiro, a mesma coisa. Quantas pessoas fazem curso de instrutor de tiro para não dar aula nenhuma vez na vida, só para aprofundar mais, que é o que a gente tem de mais profundo no âmbito de curso de tiro, que é o curso de formação de instrutor. Então, que são 80 horas aula. É o curso mais extenso que a gente tem. Uma semana seguida de aula. E com isso aí a pessoa sai com um domínio bem interessante em relação ao mundo do tiro. Então, aí é um ponto de partida legal também para quem quer passar do plano A para o plano B. Você me falou sobre o credenciamento. Você lembra a porcentagem de credenciamento? Eu me recordo que foi uma margem altíssima no país de instrutores credenciados da Tiro Rápido. Foi, na verdade... Você lembra? Pois, se não me engano, era algo em torno de 70%. Que assim, é muita coisa, cara. Muita coisa. Tendo em vista um processo de seleção, né? Que passa menos da metade. A gente observa que bem menos da metade. No país está variando em torno de 30 e poucos por cento. 70%. A gente conseguiu em torno de 70%. Uma margem alta. É uma margem muito alta. A gente tem esses números guardados em algum canto lá no clube, mas eu lembro que foi assim, foi super positivo. A gente ficou muito feliz com o resultado que a gente trouxe. Bacana. Bem legal. Aí você vê que é resultado de trabalho sério, né, Costa? Esse meio nosso, ele já requer um trabalho sério, né? Exato. E aí quando você faz esse trabalho sério, com paixão, com amor, com vontade de crescer, acho que não tem outro caminho senão dar certo, né? Bacana. Se der errado é porque Deus quis, não porque a gente vacilou. É por isso que acaba vindo sendo respeitado, né, no mundo do tiro, da maneira que você é. Eu tive a oportunidade de te acompanhar aí nas feiras, né, na Shot Fair, na Texas Expo Tiro,
e ver o contato aqui dos outros gestores do clube em Minas Gerais, o respeito, o carinho que tem por você, por isso, pelo trabalho sério, né? Não é à toa que o podcast Bom Demais teve como no primeiro episódio, né, como convidado você, porque é o que realmente hoje a gente tem como referência aí do mundo do tiro, né? Tem essa estrutura, essa base para falar assim, poxa, quando a gente pensa em tiro, não tem como não pensar no Márcio Costa, que realmente que engrandeceu o mundo do tiro em Minas Gerais. Foi que acho que assim, abriu a porteira para poder inovar, né? Para vir novos clubes, novas unidades, você sempre fomentando o mundo do tiro. Eu fico muito satisfeito por isso, Leandro. Eu corro muito atrás para que a visão que tenho de mim seja essa, sabe? De um cara que vem para agregar mesmo. Porque eu não quero diferente disso. Eu quero ver todo mundo junto, todo mundo unido. E a gente está conseguindo fazer. Vocês estão conseguindo enxergar isso aí. O quanto a gente conseguiu unir um setor que era desunido. Né? E o legal quando você a nossa forma de lidar é essa e vai ser essa sempre. Recentemente a gente conseguiu, através da venda de uma franquia, mais um clube de tiro para a rede de tiro rápido, que é o clube de tiro de Manhuaçu, né? Que era o antigo ninho de águia. Houve uma virada de bandeira, e a primeira coisa que eu fiz como CEO da Tiro Rápido foi ligar para os concorrentes do setor na região. Então liguei para lá em cidade de Martins Soares, liguei para aquela cidade para lá um pouquinho, mais chegando no Espírito Santo, vou lembrar o nome. Liguei para Manhuaçu, para a loja de Caparaó. Então, Caparaó, Martins Soares, Manhuaçu, que tem uma loja de arma lá, tem um clube de tiro também. Então eu tive a oportunidade de conversar com as pessoas e falar assim, olha, o Tiro Rápido está chegando na cidade e não está chegando concorrente não, está chegando um parceiro mesmo, parceiro, de verdade. Nós estamos chegando com a vontade de estar mais unido que nunca. Porque nós já vivenciamos isso aqui na região metropolitana, essa união. Então nós vamos só levar o modelo para ir para a região da Zona da Mata. E assim a gente vê o feedback das pessoas. Fala, poxa, legal, que bom que nós vamos ter um parceiro aqui. E de fato, e a parceria já começa assim, nas primeiras ações as pessoas já conseguem ver, pô, realmente ele não falou da boca para fora não, é parceria mesmo. A gente já se coloca à disposição para ajudar no que for preciso. E a gente, graças a Deus, o que a gente tem nessa vida de experiência, a gente não se nega em repassar a informação e em dar apoio e suporte para quem está no segmento e precisa. Então é basicamente isso aí, a gente transforma, a gente tem essa cultura de transformar concorrentes em parceiros. Essa está no DNA da Tiro Rápido. Que bacana, Costa. E a gente vê que o nosso papo aqui ele passa até rápido, né? Passa rápido. Muita informação, muita coisa bacana para o nosso ouvinte aí. E aí eu queria que você deixasse uma mensagem final, não só para quem não está nos ouvindo, mas também para o atirador esportivo, para o empresário que gosta desse ramo, que está nesse ramo de paixão, né? A gente costuma dizer que o atirador esportivo ele é apaixonado pelo que faz. Ele não é um aventureiro que vai lá, tira uma vez e desaparece. Esse a gente sabe que ele existe por si só, ele desagrega, né? O atirador, o empresário, quem gosta do ramo, ele é apaixonado pelo ramo. Então eu queria que você deixasse uma mensagem para os nossos ouvintes e para a nossa turma, vamos dizer assim. Eu gostaria de aproveitar a oportunidade que vocês estão me dando aqui, de convidar quem tem vontade de frequentar um clube de tiro, de conhecer um clube de tiro, que procure o clube de tiro mais próximo. Tem muitos clubes de tiro pelo país. Procure o clube de tiro mais próximo, que eu tenho certeza que vai se surpreender com a hospitalidade dos clubes de tiro, o que tem se transformado os clubes, né? O profissionalismo, né? O acolhimento e especialmente o ambiente familiar, né? O clube de tiro é um local que você pode levar sim sua família. É importante que você procure o clube para saber de fato como é, né? De fato como é esse esporte, e não acredite no que vão te
te esgotando aos ouvidos aí em relação à parte ruim da arma de fogo, né? Que nós vivenciamos a cada dia no Clube de Tiro, a parte boa, né? Que é o esporte, que é o cidadão de bem armado para a defesa. E também deixar uma mensagem positiva para quem está nesse esporte, para quem é atirador esportivo, para quem tem a arma para a defesa, que nós tivemos uma perda, né, a partir de 1º de janeiro, que foi um decreto que paralisou o nosso setor, mas que agora estamos nos últimos minutos do segundo tempo para voltar com força máxima, com força total, que os clubes estão cada vez mais profissionais e preparados para atender a necessidade, a demanda que foi passada pelo governo, e que a gente, com seriedade, com transparência, com honestidade, a gente vai vencer essa batalha e vai fazer desse esporte cada dia mais proveitoso, cada dia mais atraente, cada dia mais atrativo, para que todos possam usufruir disso aí com tranquilidade e com harmonia. Bom demais. Bom demais. É isso aí, então, bom demais. Agradece, Costa, sua participação. A gente sabe que o Tiro Rápido já se dispôs aí a ser um grande parceiro do podcast Bom Demais. Então, você que está nos acompanhando aí, não deixe de acompanhar as redes sociais do podcast Bom Demais, tá? Lembrando que é Bom Demais Oficial com o Demudo. Vocês vão acompanhar tudo do jeito que tá aqui no YouTube. A gente está no Instagram, tá no TikTok também. E a Tiro Rápido já se dispôs, né, a ser um dos parceiros do podcast. Então a gente agradece e a gente vai trabalhar para tentar esclarecer mais, né, sobre o mundo do tiro aí para os nossos ouvintes. Para quem nunca pegou numa arma de fogo e tem esse interesse, então tá aí uma ótima oportunidade. Você que já conhece o Clube de Tiro, não deixe de conhecer a unidade Buritis do Tiro Rápido. Vocês vão se encantar com a unidade. E é isso aí. Eu queria aproveitar a oportunidade para agradecer também vocês pelo convite, por ter me dado essa honra de ser o primeiro entrevistado. Eu fico muito grato por isso. Desejar sucesso para vocês. Eu tenho certeza que vai ser sucesso, porque vocês são dois caras que eu admiro muito, são muito bons profissionais, trabalhadores, honestos. Então não tem como dar errado, não tem como. Quando a gente tem princípio, as coisas têm um caminho só, que é o caminho da retidão, onde que tudo dá certo. E eu tenho certeza que esse podcast vai ser um dos principais do país, não demora muito, até porque ele é um podcast que é bem variado, os temas, né? Nós não estamos falando só do mundo do tiro, então tem muita coisa a ser explorada. Eu sei que vocês têm inteligência suficiente para explorar bem, né? E é isso, além de agradecer, desejar muito sucesso pro Bom Demais. Bom demais, Costa. E aí, você que está nos ouvindo, e você empresário que quer ser patrocinador do podcast, né? Lembrando que nosso podcast ele vai trazer uma variedade de entrevistados, não só do mundo do tiro, mas do mundo do entretenimento e artistas, o pessoal do mundo empresarial. Então, você que você quer incentivar o nosso podcast, é só entrar em contato aqui com o nosso @ e você será muito bem-vindo como nosso patrocinador. É isso aí. Lembrando que nós temos de temas polêmicos como política a temas bem humorados, né? E falando também do mundo do tiro esportivo e por aí vai. Então é um tema bem variado, então não precisa de ficar achando porque você é de outro segmento, cabe aqui um cantinho para você como nosso parceiro, como nosso patrocinador. Lembrando que as cotas são limitadas, tá ok? Então entre em contato com a gente aí e a gente aguarda você. Bom demais. Excelente.